Então tá, Pickups, esse quadro do Dois Quadrinhos está de volta e a ideia é comentar rapidão, com comentários simples e rápidos, as últimas coisas que eu li que tem essa pilha gigante aqui. Na verdade a pilha ela é muito maior porque eu não faço pickups desde quando eu me mudei, então amanhã vai ter outro vídeo de pickups com mais uma pá de lançamentos de banca, livraria, é um vídeo muito legal. Mas antes de começar esse programinha e comentar os quadrinhos, eu tenho que fazer um agradecimento. O Roger, de Belo Horizonte, me mandou um jogo de panela lá do chá de Casanova da Amazon. Cara, você não tem noção quanto eu tenho que te agradecer por isso. Eu não tenho fogão aqui na Casa Nova, certo? É algo que eu pretendo comprar agora no futuro. Mas se um dia tu vier para Porto Alegre, sei lá, de férias ou alguma coisa assim, eu vou te fazer uma comida, tá? Se eu puder. O Roger, ele participa direto, a gente troca ideia nos comentários aqui dos vídeos e ele disse o seguinte: aproveite seu presente. Feliz Casa Nova e um abraço grande do Roger. Cara, obrigado, obrigado. Eu vou começar esse programinha com 3 quadrinhos que já tem vídeo aqui no canal. É o caso da Liga da Justiça, esse novo encadernado que a Panini está publicando, da Liga Cômica. Se tu quer saber de extra nesse encadernado, tem uma pin-up do Shazam aqui na parte final e no começo tem uma introdução gigante do J.M. DeMatteis, que é um texto dele de 2017. Então essa edição da Panini, ela deve ser bem recente do que saiu lá na DC. Isso aqui é muito legal, sabe? E eu só li esse encadernado, assim, dessa fase da Liga, então eu mal posso esperar para sair o próximo pela Panini. Fora isso, eu já tinha feito vídeo das Crônicas de Excalibur, que a Mitos me mandou uma edição em PDF antes de publicar no Brasil, aí eu fiz vídeo, e agora chegou a versão impressa, no caso eu peguei lá na Amazon. Sério, isso aqui é com certeza um dos melhores quadrinhos publicados em 2019. Que história bizarra, vai ter guerra, traição, feitiçaria, uma discussão sobre religião e sociedade, a influência dela, tu vai ter batalha, sangue, seria um Rei Arthur origem, sabe? Tu vai ter tipo toda a questão de como a Excalibur foi passando até chegar lá no Rei Arthur. Fora isso, eu também já fiz vídeo do Batman que Ri, que saiu agora pela Panini, e eu acho um gibi legal, assim, razoável, ele tem elementos divertidos, assim, tem tipo corpos de Bruce Wayne de realidades alternativas, tem o Batman com o soro do Coringa sendo injetado nele, tem um Batman justiceiro, é divertido, assim, não é nada, nossa, que demais, mas é um bom gibi, sabe, eu acho que vale a pena dar uma lida. O único ponto que a galera me avisou, na verdade, nos comentários, é que a Panini errou aqui e colocou no quadrinho o papel LWC, e ele é vendido como se fosse papel couché dessas novas mensais. Então é um gibi legal que veio com essa paninada, sabe? Eu tenho saudade de pagar R$9 por uma revista mensal, sabe? Era mais legal antes com papel LWC. Beleza, agora eu vou comentar os quadrinhos que são próprios desse vídeo. Primeiro, o 30 Dias de Noite, que saiu nessa nova edição da Darkseid. Eu já tinha as versões antigas, acho que foi a Devir. Alguma editora publicou pelo menos nos 4 encadernados do 30 Dias de Noite. Essa edição da Darkseid, ela equivale aos 3 primeiros encadernados, sendo que na prática tu não precisa ler mais nada, porque a partir do volume 4 já vai mudar o roteirista. É que na prática, o 30 Dias de Noite, ele era pra ser um volume só, sabe? Era pra acabar num só. Só que fez sucesso, virou filme e aí o escritor foi começando a expandir cada vez mais o universo, mas na prática, lendo só isso aqui, tu vai ter o que é o 30 Dias de Noite Roots, sabe? Ele vem com essa capa aqui por fora, né? Uma espécie de guarda, e ele tem esse design lindão da Darkseid, que ele parece que é uma espécie de livro antigo, sabe? Um livro maldito. Na trama a gente tem a cidade de Barrow, que é uma cidade que basicamente fica 30 dias sem o sol nascer. Então os vampiros resolvem invadir a cidade e curtir loucamente carne humana. Então a gente tem esses vampiros assustadores aqui, como vocês estão vendo. É muito bom. É um dos melhores quadrinhos do gênero vampiro, pelo menos eu acho que nunca li algo tão legal quanto isso. É muito divertido, tem um ritmo acelerado e os desenhos do Ben Templesmith são meio assustadores, porque eles parecem meio que um desenho infantil, sabe, em alguns momentos, porque os traços são bem simples, mas a colorização é doentia, assim, sabe, parece que alguém pegou desenho de criança e fez virar algo monstruoso, sabe, no traço do Ben. Então é um quadrinho que eu acho que vale muito a pena ler, sabe, se tu gosta de histórias de vampiro e tá saindo pela Darkseid com esse nível de qualidade e acabamento gráfico. Não tem muitos extras aqui, sabe? Na verdade, tu tem o que seria uma galeria de capas, mais para a parte final, e aqui no começo tem um texto do diretor do filme 30 Dias de Noite, certo? Aí tem uma introduçãozinha dele. E hoje de manhã eu resolvi parar minha vida para ler
dois encadernados de heróis urbanos que a Panini publicou. Primeiro, o Demolidor número 19, do Charles Soule, que dá pra dizer que na prática é a primeira vez que eu posso dizer que eu li o encadernado do Demolidor dessa fase nova e achei ruim. Parece que o escritor tinha uma ideia grandiosa. No volume anterior teve toda aquela guerra com os ninjas tentando invadir a cozinha do inferno, e agora não tem muito o que fazer. Aqui na história a gente tem o irmão gêmeo do Matt Murdock, que é o Mike Murdock, voltando para as histórias, que é uma homenagem lá às histórias antigas lá do Stan Lee, do Demolidor. Eu já li inclusive uma história com o Mike Murdock há muito tempo, e ele não era exatamente o irmão gêmeo, né? Ele era uma faceta do Matt Murdock, né? Ele meio que se disfarçava de Mike e fingia que era o irmão dele mesmo. Então ele acabou voltando aqui na história, mas não tem muito motivo, sabe? É meio gratuito e não vai a lugar nenhum. Eu acho que a única coisa legal mesmo são os desenhos do Phil Noto, que esse cara realmente nasceu para desenhar o Demolidor. No mais, não valeu muito a pena o encadernado. Pelo menos, eu acho que ele foi menos pior que o encadernado volume 1 do Justiceiro dessa nova fase da Panini. A única coisa legal desse quadrinho são as capas que são do Greg Smallwood, que o cara realmente manda muito bem nos desenhos. Aqui na história, o Frank Castle, ele resolve tentar destruir a Hydra e caçar o Barão Zemo, que seria tipo o top da Hydra, né? Então ele vai fazendo tipo uma escalada, assim, ele vai matando os capangas até chegar nos maiores lá da Hydra e acabar de uma vez com a organização. Só que é muito mal escrito. O roteirista é o mesmo da fase anterior, que era aquela fase onde o Justiceiro era uma máquina de combate, né? Ele usava aquela armadura, que já era um negócio mais ou menos, mas aqui foi o ápice do mais ou menos, assim. Parece que é muito fácil pro Frank. Tem uma cena, por exemplo, que ele tem que invadir um lugar e aí os vilões falam, olha só, ele nunca vai conseguir invadir esse local porque ele é muito protegido. Aí ele invade com um tanque do exército. Só que esse tanque, ele tirou da bunda, porque não tem na história ele uma preparação nem nada. Então parece que é muito fácil pro Frank fazer as coisas na história, então não tem muita graça. A única coisa legal desse quadrinho é que ele se passa no universo Marvel, então tem o Demolidor, por exemplo, lá pelo meio da história ele se junta com o Frank Castle. Sabe quando eles pegam um personagem e tentam enfraquecer ele para dar destaque para outro? Tem uma cena que acontece isso com um Punho de Ferro quando ele está enfrentando o Justiceiro. Como o gibi é do Justiceiro, de algum jeito ele tem que vencer o Punho de Ferro. Aí o roteiro faz o Punho de Ferro ser um idiota, sabe? Que consegue errar um soco. Tipo, o cara, anos em Kunlun, ele parece o Punho de Ferro da série de TV, sabe? Ele é muito ruim nas artes marciais. Em resumo, eu vou continuar lendo esse quadrinho só porque eu sou Marvete e porque eu gosto muito do Justiceiro. Porque tá muito mal escrito, assim, sério, de verdade. Vamos falar de algo legal? Hoje eu dei uma lida no Duplo Eu da Editora Nemo, que assim, foi um quadrinho que me pegou porque eu acho que ele tem a abertura mais pesada que eu já vi numa história de tudo que eu li assim na minha vida. Na trama, a gente tem a Naive, que é justamente a escritora, né? Ela é um quadrinho autobiográfico e ela sofreu por uma parte da vida com a obesidade. Então, como vocês podem ver na capa, o Duplo Eu é ela e a versão dela que seria, vamos dizer assim, a doença. E aí na trama, a gente tem ela lutando contra isso até o ponto onde ela vai conseguir... Eu não vou dar spoiler, mas é a luta dela contra a obesidade, como a sociedade a vê, como ela mesma se enxerga na frente do espelho. É um quadrinho que fala muito sobre autoestima, sobre confiança, talvez sobre força de vontade em muitos aspectos. E é assustador, assim, por exemplo, olha só a primeira cena. A gente tem ela, né, já na condição de obesa, né, quando começa o quadrinho, e o filho dela tá indo brincar na piscina. E ela quase não consegue salvar o garoto porque ela é muito lenta. E aí a gente tem, tipo, a versão dela, que é o Duplo Eu, como se fosse segurando ela, né? Porque ela pesa tanto que ela teria o peso de mais uma pessoa. E aí essa outra pessoa simboliza quem tá agarrando ela e não deixando ela ir salvar o próprio filho. Foi um quadrinho que realmente conseguiu me colocar no lugar de outra pessoa e entender o problema dela, sabe? Então acho que ele cumpriu o papel dele com tranquilidade, assim. Beleza, agora eu vou comentar a nova mensal do Conan, que a Panini tá publicando no Brasil. E, assim, a minha principal preocupação com esse quadrinho era com relação aos desenhos, porque o Muhammad Ashar é muito bom, tipo, o cara é um ótimo desenhista, só que ele tem um traço mais Disney, sabe? Ele tem um traço mais, tipo, os personagens têm olhos grandes, sei lá, sabe? Não é um cara que eu acho que fecharia com o Conan. Embora ele também, quando ele quer, né, ele tem momentos que
putz, fica muito, muito legal o traço. Não é um cara assim que eu escolheria de primeira, sabe? Até eu acho que foi uma opção, talvez, sei lá, da Disney. Porque, se a gente vai lançar um gibi do Conan, vamos fazer uma coisa mais family friendly, sabe? Vamos lançar uma coisa não com um traço tão grotesco, pra compensar a violência gráfica que o gibi exige. Mas eu acho que o que eu mais gostei, assim, primeiro que as histórias são divertidas, certo? Elas parecem que funcionam como histórias fechadas, pelo menos as duas primeiras, tu pode ler separadamente. Mas o que é mais legal é que o Jason Aaron, ele colocou um plano de fundo no Conan. O arco ele se chama A Vida e a Morte de Conan. Então é como se todo o tempo nessas pequenas histórias a gente estivesse observando o que vai acabar resultando na morte dele, sabe? Isso desde do primeiro arco. E eu acho isso legal porque um problema que eu vejo com as histórias do Conan é que elas são muito soltas, assim, sabe? Eu li quase todos os contos do Robert E. Howard, seja no livro do Pipoca Nanquim ou naquelas adaptações da Dark Horse, e o problema é que muitas vezes parece que não tem muito um objetivo, sabe? Às vezes parece que tu tá lendo aventuras isoladas do Conan, mas elas não se costuram por uma coisa maior. Então o Jason Aaron arrumou, vamos dizer assim, isso no personagem. Não que eu não goste de Conan, tá? Eu sou apaixonado e tudo mais, adoro os contos. Só que, por exemplo, lendo a coleção da Salvat nova, essa que tá sendo publicada agora pela Panini, às vezes algumas histórias eu leio e penso, tá, ok, foi legal, mas isso aqui vai gerar alguma coisa maior no futuro? Então, no geral, eu gostei das histórias, embora acho que falte um pouco daquele clima de terror, que também fazem parte dos livros do Robert. É um quadrinho mais de aventura mesmo. Eu me diverti bastante, eu espero que no futuro próximo o Esad Ribic seja lembrado como um dos grandes capistas do Conan, porque o que esse cara tá fazendo é simplesmente lindo. Olha essa pintura. Mas é isso, comenta aí embaixo o que tu achou. Eu pretendo continuar colecionando pelo menos até fechar esse primeiro arco todo. Agora a Panini está publicando uma outra revista, que é a Espada Selvagem de Conan, no caso a revista mensal, e essa eu achei meio sem sal, mas vai ter um vídeo só sobre ela aqui no canal. E para terminar esse programinha tem um quadrinho da Image, que foi publicado agora pela editora Devir, que é o Black Science Volume 2. Esse volume 2, ele não é tão legal quanto o volume 1, mas eu acho que ele é um volume necessário, porque ele vai desenvolver mais do universo de Black Science e mais dos personagens coadjuvantes, sabe? Ele não é um volume tão... não é feito para ser tão épico quanto o volume 1. Como tu já deve estar sabendo, o Black Science trata sobre um cientista chamado Grant McKay, que ele criou uma máquina que permite ele viajar por vários multiversos. E a ideia dele era buscar recursos naturais em outra terra e trazer para a nossa. Só que o problema é que ele acabou preso, junto com a família dele e um monte de cientistas viajando por realidades alternativas. Esse quadrinho, ele é uma homenagem a séries de TV de ficção científicas clássicas, sabe? Então, cada história a gente tem os personagens numa realidade diferente. Aí eles vão viajando e aí aparece também uma versão do Grant do multiverso tentando matar ele e roubar os filhos. É bem legal, assim. Nesse volume 2, o Grant McKay, ele tá sumido e todo o resto da tripulação precisa da ajuda justamente do vilão do volume 1. E isso eu achei muito legal, porque o vilão ele acaba tendo que assumir o posto de herói para salvar a pátria, sabe? Então foi uma evolução assim do personagem principal. E é muito legal toda a situação também que é criada no Black Science, porque nesse volume 2, por exemplo, tu tem os filhos do personagem principal, tu tem a amante do personagem principal, porque não foi a esposa que se perdeu junto, foi a amante. E ao mesmo tempo a gente tem ali o rival do personagem principal e um índio muito louco também viajando pelo multiverso com a galera. Eu tô achando isso aqui muito divertido. Sério, se tu gosta de... Eu sou um cara que gosta muito de sci-fi, sabe? É tipo um dos meus gêneros favoritos. E o Black Science tá conseguindo preencher esse vazio que eu tenho no meu peito. E é um quadrinho com uma pegada mais, vamos dizer assim, Jurassic Park, sabe? Onde é tudo... Os personagens sobrevivem no último segundo de ameaças gigantescas. Mas o clima do quadrinho colabora e não parece um negócio tipo, olha só que idiota o jeito que esse cara sobreviveu a esse dinossauro gigante. Inclusive tem dinossauro gigante aqui, só pra constar, tem tipo um bicho verde gigantesco. Decididamente, eu espero que esse programinha tenha sido útil e aguardem porque amanhã vai ter outro Pickups com mais uma pilha gigante. Eu tô lendo um monte de quadrinho, vai ter Liga da Justiça, vai ter lançamento de Western da Panini. É um vídeo que eu não perderia, tá? Sendo bem sincero. Tem outros vídeos bem legais aqui no canto, tá? É só tu clicar e não precisa ir embora do canal porque tem mais vídeo, tá legal? Fui.